No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando mais uma vez aqui na nossa plataforma digital, através do nosso canal no Facebook e também, claro, nosso canal no YouTube, com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, a partir de agora um programa especial para você com toda certeza. Quero aproveitar e pedir para você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, já para curtir, compartilhar com seus amigos, marcar os seus amigos, assim esse programa vai chegar ao maior número de pessoas possíveis e, claro, com informações importantes com toda certeza. Para você que está conosco em nosso canal no YouTube, já aproveita para deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para ser informado toda vez que o nosso programa começar. Claro, com toda certeza você não perderá nenhum programa toda sexta-feira aqui no nosso canal no YouTube. Claro, te convido a se inscrever no nosso canal. Nós temos uma gama de programas que já foram ao ar, programas especialíssimos, assuntos diversos que tenho certeza vai servir muito para você e para os seus amigos. Você pode rever esses programas quantas vezes quiser e, claro, também compartilhar com seus amigos através das suas redes sociais, enfim, da forma como você preferir. No programa de hoje, nós vamos reapresentar aqui um programa vinculado e uma entrevista feita com um fisioterapeuta e também com um ortopedista, porque nós vamos abordar aqui no programa de hoje a ortopedia em todos os graus. E os nossos entrevistados do programa desta sexta-feira em reapresentação serão os doutores Mônica Graziele Scherer e também o doutor Gustavo Adolfo Porfírio, que falaram conosco a respeito aí da questão da ortopedia em todos os graus. Vamos rever esse programa aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Hoje, como o nosso assunto é ortopedia e também fisioterapia, primeiro eu começo falando com o Dr. Gustavo, que é importante também quando a gente fala de ortopedia, e para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa área, eu gostaria que o senhor falasse da sua área de atuação, né, ou propriamente dito, em que casos esse profissional que trabalha com ortopedia, ele se faz necessário. Então, Paulo, a ortopedia ela é a especialidade médica que abrange principalmente a área do aparelho músculo-esquelético. Então, as doenças articulares, né, as malformações genéticas do ponto de vista ósseo, articular, dos membros superiores, inferiores, coluna vertebral. Além dos traumas, a traumatologia também é um ramo da ortopedia que envolve aí as lesões ocorrentes aí no trânsito, nos acidentes automobilísticos, nos traumas esportivos. Então é uma área bastante abrangente da área médica, que envolve principalmente essas doenças que acometem ossos, tendões, ligamentos, articulações, enfim. Doutor Gustavo, a gente sempre, quando recebe os profissionais aqui, a gente sempre trabalha muito na área de prevenção, né? Na ortopedia, é possível trabalhar também dentro dessa área preventiva, ou a área de atuação do ortopedista ela é mais realmente no sistema de correção pós-trauma, ou você tem como fazer um trabalho preventivo? Então, Oswaldo, tem sim a frente da prevenção, principalmente para as doenças de cunho progressivo. Então, existem as doenças degenerativas do aparelho músculo-esquelético, do aparelho locomotor, principalmente as doenças que degeneram as cartilagens, as doenças que degeneram a parte muscular, principalmente nas idades mais avançadas. Então existem programas de prevenção, melhora da sarcopenia, que é a perda de massa óssea, de massa muscular. Então, alguns, juntamente com outras áreas de atuação, como a própria Mônica aqui da fisioterapia, algumas prevenções relacionadas à perda, né, das estruturas articulares. Então isso tudo tem sim na área de abrangência, não é apenas o trauma que a gente vê no dia a dia, não. Muito bem, até para complementar sobre isso, né, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no trabalho da fisioterapia nesse sentido também preventivo, mas Mônica, até assim como a gente falou com o Dr. Gustavo a respeito dele explicar um pouquinho de que forma o profissional da área de ortopedia trabalha, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a fisioterapia, né, de uma forma geral, qual que é o trabalho
do fisioterapeuta relacionado ao paciente? Sim. A fisioterapia trabalha com a prevenção e a reabilitação né, de distúrbios cinético-funcionais do paciente, né? A gente trabalha com a recuperação de traumas, de doenças, de enfermidades, né, adquiridas. Também a gente trabalha com a promoção de saúde e bem-estar do paciente, né? Quando a gente fala em fisioterapia, a gente pensa só na recuperação de algum trauma, de algum acidente, por exemplo. Mas não, a gente trabalha também com essa parte de promoção de saúde e bem-estar do paciente. Agora, Mônica, a gente sabe também que esse trabalho de vocês depende muito, né, da participação do paciente, do esforço, né, do paciente num total. De uma forma geral, qual a função do fisioterapeuta, principalmente como conseguir, né, fazer com que aquele paciente entenda o recado de vocês, da importância de ele estar participando, de estar colaborando com o trabalho da fisioterapia? Então, eu acho assim que o fisioterapeuta, ele deve perceber, ele deve entender o seu paciente, né? Entender a sua dor, entender a sua necessidade, né? Quais são as preocupações que esse paciente tem em relação à doença que ele tem, né? Ele deve tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas desse paciente, né? O paciente tem que estar integrado no processo de reabilitação, ele tem que saber o que está acontecendo durante a sessão de fisioterapia, né? Acho que essa relação interpessoal entre o fisioterapeuta e o paciente é muito importante, né, para a continuidade desse tratamento. E é importante também, né, Paulinho, antes de passar para o Paulo Wagner, é importante falar também que não é um resultado que vem de um dia para o outro, né? Você precisa ter muita paciência, muita persistência para você conseguir o êxito total, né? É um trabalho lento, né, demorado, e deve ser feito com muito amor e carinho, né? Assim, é progressivo. E complementar, né, Mônica? Porque, por exemplo, como o próprio Oswaldo disse, ele precisa muito que o paciente tenha essa consciência de que o esforço dele é que vai proporcionar um resultado mais satisfatório no final, claro, né? 90% do trabalho é o paciente, né? Ele tem que ter vontade de melhorar, ele tem que ter essa vontade de fazer a terapia, né? Se ele não quer, infelizmente a gente não pode forçar esse paciente a realizar a fisioterapia, né? Ele tem que querer, né? Então 90% do trabalho é ele. Os 10% sou eu que vou levar ele a realizar esse trabalho de reabilitação. Muito bem, vamos entrar, doutor Gustavo, um pouquinho mais em principalmente alguns traumas, alguns problemas que geralmente as pessoas reclamam, que passam por essas situações, que muitas vezes desconhecem as suas causas e as suas consequências. Uma delas, das maiores queixas que as pessoas têm, são as famosas dores nas costas, as dores nas colunas. Quais são as principais causas ou as causas mais comuns, né? E as consequências se você tem esse tipo de problema e não procura um profissional? Então, Paulo, certamente que as dores nas costas, elas são a procura mais comum dentro do consultório médico ortopédico. E as dores, na verdade, é um assunto bastante abrangente, ele é bastante profundo, porque envolve idades, então a gente sabe que no adolescente e jovem estão relacionados aí à questão postural, também a questão de uma formação, como as escolioses, as cifoses, essas alterações da coluna. No paciente adulto, muitas vezes a questão laboral, ergonômica, então o tipo de trabalho que a pessoa executa, qual é a posição que ele fica na maior parte do tempo, se está correto, se tem alguém, talvez aí um profissional como um fisioterapeuta ou alguém, uma empresa ou grande empresa que possa fazer essa correção. E as pessoas mais idosas, quando começam a ter as atribuições relacionadas aos processos degenerativos dos discos intervertebrais, das vértebras, enfim. Mas certamente que as doenças mais comuns e a causa mais comum é uma causa mecânica. Então os livros, a literatura fala muito a respeito de 90% até 95% das causas de caráter mecânico. Então são os microtraumas que a coluna recebe todos os dias, por questões humanas mesmo, questão do trabalho, envolve pessoas que trabalham muito tempo dirigindo ou pegando peso, trabalhando, enfim. E também predisposições genéticas, tá? Isso tem muito a ver com a coluna vertebral. A questão genética, do que você herdou, se você tem uma predisposição genética também da sua cartilagem, do teu disco ser um pouquinho mais frágil do que o outro, né? Por que uns chegam às idades mais avançadas com uma coluna bem normal e outros não? Sim. Então, mas tem muitas coisas incertas ainda nas descrições literárias.
Quando a gente fala de dores nas costas, vamos dar uma avançada na tão dolorida hérnia de disco, né? E aí eu pergunto para o doutor o seguinte, se é possível resolver o problema, né, de vez, ou o tratamento apenas ele ameniza o desconforto ao paciente? Oswaldo, existe sim, né? A gente sabe que as hérnias de disco, elas também envolvem todas as idades. E claro que ela é mais comum em alguns picos de idade, talvez na meia-idade, assim, por uma questão também degenerativa, mas também tem relação traumática. Então, uma pessoa cai de um nível, 2, 3 metros e cai sentado, por exemplo, pode fazer uma lesão, o famoso estourou a hérnia e chegar no pronto-socorro com um quadro de hérnia de disco com compressão neurológica, muitas vezes até grave. E existe tratamento cirúrgico, dependendo, claro que isso não é tão simples, depende do tipo de indicação, né? Qual é a situação do paciente, da pessoa, do indivíduo, mas existem os tratamentos cirúrgicos que são bem resolutivos, que a pessoa, em 48 horas, ela te agradece dizendo muito obrigado, tirou a minha dor. E também existem os tratamentos mais prolongados, que envolve aquela hérnia que fica ali em cima do muro, ela nem está tão cirúrgica. Sim. E aí um profissional bem habilitado, um fisioterapeuta que reconhece bem essa questão, como a Mônica disse, todo o envolvimento, tem que orientar bem a pessoa. Então, o psicológico do indivíduo tem que estar bem preparado também para entender que ele vai precisar de tempo, é um caminho longo, mas tem resultados satisfatórios sim. Agora, me esclareça uma dúvida, doutor, até me corrija se o termo está correto, porque eu ouço muitas pessoas falarem que entre as vértebras existe como se fosse uma cartilagem, né? Exato. E aí, com o passar do tempo, vai havendo desgaste dessa cartilagem quando começa a tocar o osso um com o outro, que promove as dores. E que essa cartilagem ela não é regenerativa, ou seja, você perdeu para sempre. É verdade isso ou é mito, doutor? Não, isso é verdade, Paulo. São os processos degenerativos do ser humano, né? Eu sempre falo no meu consultório que o ser humano, ele tem dia para vencer. Porque, infelizmente, assim, os processos degenerativos para uns acontecem mais rápido, outros menos. Então, as artroses, chamadas espondiloartroses, que são as doenças de alteração de toda essa questão cartilaginosa, alteração de todo ali o envolvimento do disco juntamente com o osso, ocorre sim as deteriorações e algumas pessoas envolvem artroses severas, graves, bem dolorosas, e outras um pouco menos, mas isso acontece sim. Muito bem, nós estamos com o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, hoje falando sobre traumas ortopédicos, falando também sobre o trabalho preventivo e o trabalho que o fisioterapeuta também é importante dentro desse trabalho de qualidade de vida também para os seus pacientes, é o assunto do programa de hoje. E claro, sempre quando a gente traz aqui o nosso Saúde e Bem-Estar, a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador, daquele que está sempre com a gente, nos acompanhando no nosso dia a dia aqui do nosso programa. Eu falo sempre, claro, em nome da Unimed. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul, poder contar com farmácia e laboratório próprios e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos, Unimed Dourados. Lembro mais uma vez a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, já aproveita para compartilhar com seus amigos, claro, marcar os seus amigos para que esse programa chegue até eles também. A você que está aí no YouTube, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e, claro, inscreva-se no nosso canal para você ter acesso à nossa playlist completa com todos os nossos programas, rever quantas vezes quiser e também, claro, compartilhar com os seus amigos. Agora a gente vai falar, dando continuidade ao nosso assunto aqui do programa de hoje com os nossos convidados, vou falar com a Mônica, porque a gente falou agora há pouco, Mônica, sobre as dores nas costas, né, como forma, e de que forma a fisioterapia pode ajudar também, né, nesse tratamento, ou complementar esse tratamento que é feito pelo ortopedista, o trabalho do fisioterapeuta nesse tipo de enfermidade. Qual que é o trabalho que pode ser feito para complementar esse trabalho? Olha, de início, precisa ser realizada uma avaliação com esse paciente, né? A gente vai fazer uma avaliação do histórico dessa dor, né? Como, quando, qual que é o período que esse paciente sente essa dor, tá? Uma avaliação postural, uma avaliação do movimento desse paciente, né? Como ele executa o movimento, qual o movimento que ele sente mais dor, tá?
as atividades de vida diária, né? O que ele faz durante o dia, qual que são as atividades que ele realiza, Sim. né? E após essa avaliação, aí a gente vai fazer um plano de tratamento, né, para esse paciente. Agora, doutora Mônica, pelo que a gente entende, né, a fisioterapia ela tem um trabalho de restabelecer a função do paciente, né, colaborar para que ele possa ter uma recuperação, digamos, 100%. É possível utilizar também a fisioterapia da forma de prevenção de lesões? Sim, claro, né? Voltamos então de novo nessa parte de avaliação. Ele precisa ser feita uma avaliação nesse paciente, né? Uma avaliação cinesiológica para ver quais são os déficits que esse paciente apresenta, né? Em cima dessa avaliação, em cima desses dados, a gente vai fazer um plano de elaboração de exercícios que a gente corrige, né? O que precisa ser corrigido para evitar uma futura patologia, uma futura lesão, né? E também otimizar o movimento desse paciente, né? Tanto pode ser qualquer tipo de esportes, por exemplo, ou até um idoso, né? A gente trabalha toda nessa parte de otimização mesmo do movimento dele, né? Para minimizar a chance de uma lesão. É interessante dizer também, né, doutora, que a fisioterapia ela tem um papel muito importante nessa recuperação do paciente, não só com traumas, né, de acidentes, né, mas doenças como AVC, que às vezes faz com que a pessoa perca algum tipo de movimento. A fisioterapia ela tem uma ação de fundamental importância nessa recuperação do paciente, né? A gente trabalha com a recuperação do movimento. Nós, fisioterapeutas, trabalhamos com o movimento do paciente, né? Restabelecer o movimento o mais próximo possível do movimento natural. E isso é importante quando você estabelece e faz com que o paciente tenha essa consciência de que fazer esse movimento ele é importante nesse processo de recuperação, e vem também no sentido, e aí entra até naquilo que a gente começou falando contigo, sobre esse trabalho de preventivo, porque o exercício, no meu entendimento de fisioterapia, ele visa fortalecer a musculatura desse paciente para que ele possa suportar a carga daquilo que ele tem pela frente também, né, Mônica? Sim, não só isso, é fortalecer, dar mobilidade, flexibilidade, estabilidade, né? Dar uma base concreta para ele realizar o movimento dele da melhor forma possível. Bacana. O doutor Gustavo, eu falei agora há pouco, a gente falou sobre as dores nas costas, mas o tipo de queixa muito comum entre as pessoas são as dores nos ombros, né? Ombro, pescoço, que muitas vezes causadas, como o senhor já disse, com a mesma situação das costas, por má postura, essa situação toda. Mas quando a pessoa que tem comumente essas dores nos ombros deve começar a se preocupar porque aquilo está se tornando algo mais grave? Veja bem, Paulo, as dores nos ombros também são bastante abrangentes, né? Elas têm diversas causas, mas quando ela se torna crônica, quando ela passa ali de uma semana e meia, 10 dias, já tem que se preocupar. Quer dizer, normalmente uma lesão, talvez um trauma leve, ele muitas vezes 5 dias, 6 dias ele se resolve, ou tomando alguns analgésicos, mas quando ela se torna crônica, quando ela começa a progredir, na verdade, em medicina crônica a gente torna com 3 semanas dentro da especialidade do ombro, mas posso dizer que 10 dias para frente tem que abrir o olho. Alguma lesão, principalmente relacionado a algum tipo de atividade laboral, ou atividade esportiva, é bastante comum no consultório médico. E aí, vamos continuar com as dores, vamos falar um pouquinho da dor do pescoço, torcicolo, né? Quem nunca teve um torcicolo, quando eles se tornam muito comum, é sinal de que pode ser algo mais grave. E aí eu tenho uma dúvida também, tem pessoas que se repete isso daí, como o senhor já falou, às vezes uma semana ele, de repente, do nada ele amanheceu com aquele torcicolo, aquela pescoço duro, aquela coisa ruim, de repente ele tá legal, aí durante o dia às vezes acontece daí. Tem uma explicação para isso tudo? Tem sim, Oswaldo. Também na questão clínica, na parte clínica, ortopédica, o torcicolo, normalmente, esses torcicolos musculares, que na verdade é uma contratura da estrutura muscular, principalmente do esternocleidomastoideu, que é um músculo que liga cabeça, pescoço e clavícula, essa contratura muitas vezes faz um torcicolo por uma posição da cabeça durante o sono, enfim, por um movimento brusco. E normalmente essas torcicolos mais comuns, musculares, elas se resolvem com analgésicos simples, compressas geladas, e aí 3 a 5 dias está se resolvendo. Quando ela se torna persistente ou repetitiva, é um problema. Então o ortopedista ele tem que abrir um pouquinho a cabeça e entender que pode ser uma contratura persistente por uma doença da coluna cervical. Então é bastante comum também, às vezes a gente fala, poxa,
O paciente está voltando pela 3ª vez esse mês ou 4ª vez esse mês com as mesmas queixas. Então, muitas vezes abrir o olho, pedir alguns exames complementares, entender um pouco mais, avançar um pouco mais nesse diagnóstico para entender que pode estar havendo uma compressão neurológica de um nervo ali que inerva a musculatura do dorso e persistindo essa contratura. Isso acontece. E aí, Paulo, mais uma dúvida. Isso tem alguma ligação também com o estresse, com o dia a dia? Muita gente fala, isso daí é por causa do estresse, da correria. Tem alguma coisa a ver? Nada a ver. O torcicolo, né, o torcicolo médico, diagnóstico que a gente fala, nem tanto. Mas as dores na região do trapézio, desses músculos mais assim próximos do ombro, no dorso, tem sim. Tanto que a gente sempre usa a frase, né? O ser humano é cabeça, é mente e corpo. Ele não é só apenas corpo e não apenas mente. Então, existem algumas doenças de cunho psíquico. Então, algumas pessoas que passam traumas na vida, traumas com a família e que causam, sim, algumas descargas de hormônios, enfim, né? Que possam causar alguns tipos de dores somáticas ou psicossomáticas que a gente chama na área médica. Uma observação que às vezes eu faço das pessoas e aproveitando a sua experiência e estar aqui conosco, a gente às vezes visualiza uma pessoa vindo na direção da gente ou andando na rua e você percebe ela andando com um ombro mais baixo que o outro. Isso é apenas erro de postura ou existe um problema mais sério nesse sentido com relação à formação genética da pessoa propriamente dita? Bem observado, Paulo, e a Mônica, que é fisioterapeuta, ela também vê bastante essa parte no que tange a questão da formação esquelética, né? Então, algumas escolioses, que são deformidades da coluna vertebral, sim, ela pode causar uma deformidade ao ponto que se você dividir uma pessoa ao meio, você vai entender que não são partes simétricas, né? Você não consegue encaixar uma peça na outra. Isso acontece sim, isso acontece por essas malformações da coluna, principalmente a escoliose, alterações do tórax, né? Tem várias doenças torácicas de formação esquelética mesmo, sim, durante ali o período da juventude. E também questões de posição de dor, posição que a gente chama de antálgica. Então, aquela pessoa que tem uma dor no quadril, ela vai tender a jogar a carga um pouco mais para o quadril bom, para o quadril melhor. Uma dor no joelho, ela vai poupar o joelho que está mais doloroso e vai tentar jogar a carga para o outro joelho, mas ela vai andar de uma maneira que chama a atenção pelo estilo de caminhar, pelo estilo da marcha, a gente chama de marcha. O fisioterapeuta lida bastante com isso. Num caso como esse, por exemplo, é possível corrigir, Mônica? Depende muito, né? A gente pode fazer um trabalho de melhorar a dor, né? Um trabalho de fortalecimento, né? Um trabalho postural. Mas depende muito do grau de escoliose desse paciente. Tipo, né? De patologia, né, tipo Mônica? de patologia que esse paciente tem. Muito bem. Ô, Mônica, o trabalho do fisioterapeuta, e às vezes quando o paciente vai até você tem lá uma série de exercícios que você coloca com a pessoa ali para que ela possa ser feito. Existe, por exemplo, casos que você prescreve esses exercícios para a pessoa fazer em casa e fazer com outras pessoas da própria família, ou esses exercícios, o tratamento, o acompanhamento pelo fisioterapeuta tem que ser com vocês presentes? Olha, depende muito da patologia desse paciente, né? Mas sim, o fisioterapeuta pode prescrever o exercício para o paciente, desde que esse exercício seja prescrito da forma correta, tá? Ele deve realizar esse exercício da forma correta, senão ele pode acarretar uma dor, algum outro problema. Tá? Mas sim, a gente pode prescrever, ele pode fazer. Na verdade, o paciente deve se movimentar, ele deve fazer exercício físico, né? Aquela questão de falar assim, eu tenho uma lombalgia, não posso me movimentar. Ele deve se movimentar, né? Nós somos feitos para o movimento. Sim. E, doutora Mônica, a gente sabe que hoje, né, é comum e cada vez que passa está mais presente, por exemplo, a fisioterapia intensiva realizada em UTIs. Na grande maioria das vezes, né, o paciente às vezes nem está na sua consciência, ele está inconsciente. Qual que é a importância da fisioterapia, dos fisioterapeutas nesse caso? A fisioterapia, tanto a respiratória quanto a motora dentro do âmbito hospitalar, dentro da UTI, é de extrema importância para esse paciente, tá? A imobilidade causa prejuízos enormes para o paciente, tá? E esses prejuízos, né, esses problemas que a imobilidade causa, elas podem perdurar até 5 anos após a alta do paciente, tá?
Estudos mostram que a cada dia que esse paciente fica imóvel, né, na imobilidade, no leito, ele pode perder de 1 a 3%, chegando às vezes até 10% de força muscular, né? Pensando isso a longo prazo, o tamanho do prejuízo, né? O tamanho do problema que esse paciente vai enfrentar depois da alta, né? Essa fisioterapia motora, essa movimentação precoce que o paciente deve receber dentro da UTI, ela é muito benéfica, né? Ela reduz a taxa de mortalidade do paciente, reduz o tempo de estadia do paciente dentro da UTI, né? Reduz também a necessidade de fisioterapia após a sua alta. E uma coisa que os hospitais também utilizam a fisioterapia é que reduz o custo do paciente dentro da UTI. E hoje pode-se dizer que, na verdade, isso não é uma escolha do paciente ou do médico. Isso, na verdade, o terapeuta intensivo, ele fica lá e faz isso, já é prática comum, né? Depende da indicação. Se esse paciente tem indicação de fisioterapia, sim, né? Mas o fisioterapeuta também trabalha com a fisioterapia respiratória. Aqueles aparelhos que a gente vê de respiradores, de ventilação mecânica, o fisioterapeuta é apto a fazer, né, a escolha de parâmetros para esse paciente. Muito bem, estamos falando então aqui de ortopedia, de fisioterapia, no nosso programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Claro, eu lembro sempre que você pode compartilhar o programa com seus amigos, seja aí no nosso canal no Facebook, seja no nosso canal no YouTube também. No YouTube é bom você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Você sempre será informado toda vez que nós começarmos o programa, assim você não perde nenhum programa ao vivo. Mas se por acaso você tem algum compromisso, perdeu o programa, não se preocupe, inscreva-se no nosso canal e você pode rever os programas quantas vezes quiser. Lá tem uma lista completa com todos os programas que já foram ao ar e que fica à sua disposição. Esse também vai ficar, claro, aí no nosso canal no YouTube para você rever quantas vezes quiser. Doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho aí do trabalho do ortopedista, principalmente aí quando se fala da questão da prática esportiva, né? É muito comum, né, acontecimento de traumas através do esporte, sobretudo futebol, por exemplo, que é um esporte mais de contato, e aí principalmente aqueles atletas de final de semana. Quais são as lesões mais comuns que o senhor tem atendido no seu dia a dia? Aquilo que a gente pode dizer assim que é mais fácil de acontecer exatamente porque esse, entre aspas, atleta não está tão preparado assim para a prática esportiva. Então, Paulo, se a gente pegar o nosso país como exemplo, que a prática de futebol com certeza é o esporte mais praticado em todos os cantos, as lesões mais comuns são as lesões de joelho e tornozelo, são os entorses, né? As lesões como ruptura de ligamento do joelho, lesões de menisco, principalmente aí nos praticantes de final de semana, que tem um preparo, claro, um preparo bom, mas muitas vezes não é um profissional, então eles ficam realmente mais vulneráveis, né? E também depende muito de uma série de fatores, né? Ela é multifatorial, depende do tipo de campo que você joga, se é sintético, se é uma grama natural, se é uma quadra. E as lesões também de entorse de tornozelo são as mais comuns dentro da prática do futebol. Pensando em outros esportes e pensando também que o Brasil avança, né, quanto à prática esportiva. Sim. Então na nossa região aqui a gente tem os esportes relacionados a esportes de rodeio, esportes com cavalo. Nós temos também bastante motocross nessa região nossa. Então existem as lesões, não só as lesões ligamentares, as lesões por entorse, mas também os traumas por queda. Então as fraturas estão bastante relacionadas e estão aumentando. Agora, doutor Gustavo, vamos continuar falando aí dos problemas esportivos, né? E vamos voltar a falar lá do ombro, né? Dos ombros, né? É comum ver o atleta, né? Às vezes ele sofre uma queda, ele tem um deslocamento de ombro ou da clavícula e é preciso colocar ali no lugar. Dizem, e eu já ouvi muito isso daí, que não tem cura. Uma vez o cara teve uma fratura lá de clavícula, ou até mesmo nunca teve aquela fratura de clavícula, mas a clavícula saiu do lugar, dificilmente ele vai ter uma cura 100%. É mito ou é verdade? Pois é, Oswaldo, uma boa pergunta. Mas se a gente começar a entender que a medicina avançou muito, né? Principalmente essa parte ortopédica, nos últimos talvez 10, 15 anos. E
Existem sim, existe cura. Hoje em dia, os materiais cirúrgicos, os tipos de cirurgias minimamente invasivas, elas já dão possibilidade de entender algumas doenças que talvez há 10, 15 anos não se tinha muitas particularidades. Claro que cada caso é um caso, você tem que entender, como a Mônica frisou bem nos momentos que ela comunicou aqui, você tem que se aproximar bem desse doente, desse paciente, entender quais são os objetivos dele. Então, se é um paciente jovem, praticante de esporte, o que ele quer? Ele é um judoca, ou se é uma pessoa já com uma certa limitação. E além disso, além de você particularizar cada caso, tem que entender que existe sim, existe cura. Então as lesões de clavícula que ocorrem, as rupturas, os deslocamentos, são importantes muitas vezes você devolver essa anatomia, tentar resgatar o máximo, como a Mônica frisou também em outro momento, o máximo daquilo que era original dessa pessoa, né? Para possibilitar então ela ter uma recuperação mais próxima do que é o normal. Mas existe cura sim. Bacana. Mônica, você já falou um pouquinho, mas eu gostaria até que você falasse um pouco mais, porque quando a gente fala de fisioterapia e quando a gente está associando aí o trabalho do fisioterapeuta com uma sequência de trabalho feito com o ortopedista, mas você falou um pouquinho da fisioterapia respiratória. Existe também, além da respiratória, outras áreas que a fisioterapia atua bastante. Doenças crônicas também é importante esse trabalho. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas outras áreas da fisioterapia. Sim, eu acho que a fisioterapia traumatológica, a esportiva, a dermatofuncional, a neurofuncional são as mais conhecidas, né? Mas a gente tem outras que são a osteopatia, a acupuntura, né? A fisioterapia relacionada ao trabalho, a fisioterapia oncológica, né? A quiropraxia, tá? A fisioterapia hoje em dia oferece 15 especialidades, né? É muito amplo esse campo, não é? Sim, bastante. Agora, quando a gente fala de fisioterapia, a gente está sempre ligado ao estímulo de movimento, a provocar com que este paciente possa ter os seus estímulos para uma recuperação. E aí a grande dúvida, a grande pergunta que tem é o seguinte, na fisioterapia existem casos que se recomenda medicamento para auxiliar esse tratamento ou não? Olha, essa pergunta eu vou responder da seguinte forma. Sim. Mas fisioterapeuta não pode fazer prescrição de medicamento, tá? O único profissional habilitado nesses casos para prescrição de medicamento é o médico, tá? Mas sim, quando o medicamento é bem empregado, ele pode somar positivamente, né? Quando o medicamento é adequado, pode somar positivamente ao trabalho do fisioterapeuta. O doutor Gustavo, vamos falar de um assunto agora que se tornou mais comuns nos últimos anos, mas já há muito tempo tem afetado a vida do cidadão e das pessoas, que são as chamadas LERs, né, que são as lesões por esforço repetitivo. Existem casos, por exemplo, da pessoa que tem uma LER, de ela ter que abandonar sua função de trabalho, enfim, do seu afazer, em função de uma LER? Certamente que sim, né, Paulo? As LERs, também chamada de DORTs, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, elas incapacitam bastante pessoas, né? Principalmente em trabalhos de bastante repetição, trabalhos de bastante vibração, então trabalhos industriais, né? Cada vez mais, isso está muito relacionado também à vida moderna, então as indústrias cada vez mais com maquinário, as próprias... Quem trabalha com digitação, quem trabalha com movimentos intensos, repetitivos, muitas vezes se torna incapaz, e muitas vezes é uma incapacidade que pode ser temporária ou permanente. Está muito relacionado à questão de medicina do trabalho, também as questões legais. Cada vez mais você tem pessoas se afastando por longos períodos do trabalho e causando transtornos aí diversos. O senhor falou com relação aos trabalhos industriais, né, que a gente pega de repente naquela cadeia de produção um grande número de pessoas fazendo o mesmo movimento o tempo todo, mas a LER se tornou até um tanto quanto mais comum exatamente dentro dessa própria evolução que o senhor citou, por exemplo, com a chegada da informática, por exemplo, mais pessoas começaram a utilizar mouse, por exemplo, né? E que a gente tivemos muito por um período a divulgação de LERs exatamente no punho, na mão, exatamente por esse tipo de movimento que parece
tão leve, tão simples, mas que acaba acarretando esse tipo de problema também, né? Perfeito esse raciocínio, Paulo, porque na verdade as tenossinovites e as sinovites, que são as inflamações tendinosas ali do líquido que a gente fala que lubrifica, que é a sinóvia desses tendões, principalmente o tipo de posição do punho naquele movimento. Então muitas vezes na questão do mouse o punho fica em extensão e os dedos, e o movimento vibratório desses tendões faz com que surjam as doenças por Lehr, as manifestações. E o grande problema é quando ela perde um pouco ali a questão de tratamento, ela escapa um pouco da resolução natural dela, se torna crônica, e muitas vezes é difícil para os profissionais, não só para o médico, fisioterapeuta, tenho certeza que a Mônica compartilha da opinião, para poder reabilitar e resgatar de volta, né? Resgatar essa pessoa para as atividades normais, até muitas vezes para as atividades da vida diária. Como se vestir, tomar um banho, enfim, fica difícil. Sim. Agora há pouco o senhor falou aqui dos avanços, né, da medicina, que muitas coisas hoje com avanço já se corrige bastante. E aí a pergunta que fica é assim, com este avanço, é possível corrigir, resolver problemas ortopédicos, que há pouco tempo atrás seria muito difícil, seria até, não dá nem para falar desse assunto hoje? Com certeza, Oswaldo. Principalmente na área ortopédica, o número de pesquisas, o número de papers que saem a respeito de novas técnicas é bastante grande, né? Então, eu tive a oportunidade de há 3 semanas estar nos Estados Unidos, na fábrica da Stryker, que é uma marca que a gente usa bastante nos tratamentos cirúrgicos, e cada vez mais as próteses, as órteses, elas se tornam mais sofisticadas, a durabilidade delas. Então, antigamente, há 30, 40 anos atrás, uma prótese de quadril durava 10 anos, tinha que trocar. Hoje ela dura 25 anos, 30 anos, dependendo da situação. Além disso, a robótica também vem com bastante força aí para os próximos 10 anos. Então, já tem bastante gente aqui no Brasil mesmo, tem professores lá de São Paulo que já falam em cirurgia robótica, envolvendo robô mecânico para auxiliar na cirurgia. Então, essa evolução é bastante grande e o ser humano ele sempre busca isso, né? Acho que em todas as áreas, não é só na área médica, mas em todas as áreas, a tecnologia ela vai mudar muito o conceito de hoje. E aí, dentro do que o senhor falou de robótica, não digo nem aquela pessoa que teve algum problema lá quando nasceu com alguma má formação, mas aquela pessoa que perdeu um movimento por conta de um acidente. Dentro dessa evolução, dá para imaginar que essa pessoa um dia, por exemplo, possa voltar a andar ou ter algum movimento que alguns anos atrás se dizia que seria impossível? E principalmente também na questão de prótese, né? A gente sabe que muitos reclamam de dor, que às vezes não se adapta, tal. Tá vencendo essa barreira hoje você ter uma prótese de perna, de braço, que não traga tanto sofrimento para a pessoa e que possa verdadeiramente trazer para ela um movimento mais tranquilo? Tá sim, Oswaldo. Principalmente as próteses de membro inferior, as próteses de quadril, joelho, elas tomaram um rumo bastante sofisticado, né? Uhum. Então você consegue ter vários tipos de modelos de prótese, são as várias gerações. Então quando a gente estuda ortopedia, a gente aprende primeira geração de prótese, segunda, terceira, quarta. Eu não sei qual está agora, mas talvez lá para a 6ª geração. E quando a gente fala geração, é a evolução dos materiais. Então antigamente fazia uma prótese, por exemplo, metal. Uhum. Hoje tem as próteses cerâmica, hoje tem as próteses que envolvem, na verdade, uma série de materiais cada vez mais inertes ao organismo humano, com menos capacidade de rejeição. Então, esse avanço de materiais e também os tipos de materiais, o estudo biomecânico, o estudo do tipo, de como é cada ser humano. Então, lá nos Estados Unidos também, nessa fábrica, me mostraram bastante assim, o estudo. Eles estão fazendo um screening, eles estão praticamente escaneando um ser humano, vendo o tamanho do osso, a medida do osso, qual é o tamanho do Oswaldo, qual é o tamanho da Mônica, qual é o tamanho do Paulo. Aí eles separam materiais, criam materiais específicos para aquela pessoa, que isso provavelmente vai ser o futuro. Você vai ter uma identidade, não só sua, mas também uma identidade de como é a tua característica física, e essa evolução vai dando respostas para nós. Então essa evolução ainda tem muitas coisas a responder para nós, ainda está muito embrionário, mas eu acredito que nos próximos 10, 15 anos a gente tem materiais assim que
possibilitem as pessoas de ter uma vida com uma qualidade melhor. Ainda até dentro dessa questão de própria evolução e de tecnologia, o Dr. Gustavo, porque muitas pessoas, por exemplo, que tinham que passar pelo trauma de ter que amputar algum membro, tinha a própria questão da autoestima da pessoa, né, de ser visualizada desta forma. Muitos até rejeitavam próteses, até exatamente nesse sentido. Hoje já existe prótese que imita perfeitamente, né, o órgão humano, ou seja, essa questão da autoestima também é importante quando você tem ao seu lado, aliado a essa tecnologia que hoje proporciona isso para o paciente também, né? Exatamente, Paulo. Até porque existe ainda uma mística, né, em cima do ser humano, assim, claro, não deve ser tão simples você falar assim, olha, o senhor tem que amputar, tem que colocar uma órtese, uma prótese, não é uma coisa fácil, porque como eu disse, isso mexe muito com a questão de saúde, cabeça, como a pessoa vai ser encarada pelo meio social, pela família, pelo trabalho, enfim. Mas elas estão evoluindo muito bem ao passo que a pessoa ela pode ter uma vida muito próxima do normal. Sim. Né? Somente as próteses de membro inferior, atletas, a gente viu aí a Paralimpíada, Sim. Na verdade o PAN, né, PAN Paralímpico agora, que acabou de terminar, o Brasil se destacou muito bem, e a gente viu vários corredores assim com próteses, órteses, que levam uma vida esportiva. Desempenho fantástico, né? Não tenho dúvida. Uma coisa muito legal, muito satisfatória para o ser humano. Com toda certeza. Olha, quando o programa é bom, o tempo passa rápido e a gente nem percebe, né? Claro, já passamos o nosso tempo do nosso programa, mas com toda certeza, muito proveitoso. Tenho certeza que você que está nos assistindo e nos acompanhou nesse programa de hoje, aprendeu bastante, assim como nós, e claro, conheceu um pouco mais a respeito dessas duas áreas, a ortopedia e também a fisioterapia. Nós vamos finalizar o programa de hoje, mas quero, claro, agradecer a Mônica, porque aceitou o nosso convite de estar aqui conosco, trazendo um pouquinho mais a respeito da sua área de atuação. Então, obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo aqui. Obrigada. Doutor Gustavo, obrigado, tá? Tenho certeza que nos ajudou bastante no programa, esclareceu bastante esses pontos e que são relacionados à sua área de atuação, e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço, Paulo, agradeço ao Oswaldinho, agradeço a colega Mônica também. Oswaldinho, obrigado pela sua participação. Sexta-feira que vem temos mais. Com toda certeza. Um abraço, Paulinho, um abraço para você que nos acompanha e sempre assuntos importantes, interessantes, para que a gente possa aprender e compreender um pouquinho mais da nossa saúde, Paulinho. Muito bem, se você não teve a oportunidade de acompanhar o nosso programa desde o início, não se preocupe, vai ficar à sua disposição aí nos nossos canais no Facebook e também no YouTube, Rádio Grande FM, você entra lá, já aproveita, né, compartilha esse programa com outras pessoas, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, enfim, para ajudar, claro, sempre aqui na nossa programação. Um grande abraço a você que nos acompanhou, quero agradecer ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos, sobre a coordenação geral do Mauro Alcântara, um grande abraço, na próxima sexta-feira temos um encontro marcado. Um abraço e até lá.